que estão curtindo a Rede Relâmpago e seus programas sensacionais. Hoje é dia de jornalismo, é primeira página, ao vivo aqui nessa manhã, são 11 horas 30 minutos, dia 23 de setembro de 2022. Segundo dia da primavera, inclusive, mas o tempo, olha gente, aqui em Niterói pelo menos, tá bem nublado. Tá bem nublado, ainda não deu as caras ainda, aquele tempo com um solzinho assim um pouquinho mais fraquinho, aquela coisa bem legal, ainda não deu tempo, ainda não. Mas estamos aqui ao vivo para poder informar você sobre os assuntos que são, nesse momento, são prioridade no Brasil e no mundo. Esse é o Primeira Página Jornalismo exclusivo com a Rede Relâmpago e comigo, Vitor Corso. Tenho o prazer de estar por aqui. Olha pessoal, para você que não está bem informado em relação aos lotes de restituição do imposto de renda, as consultas ao quinto e último lote já estão abertas. Ao todo, o lote será pago a 1.220.501 contribuintes e as restituições somam 1,9 bilhões, 1,9 bilhão, né? Quer dizer, 1 bilhão e 900 milhões de reais. Os recursos serão depositados em 30 de setembro. Também serão liberadas as consultas aos chamados lotes residuais de anos anteriores, ou seja, de contribuintes que caíram na malha fina, mas depois acertaram as contas com o leão. No total do lote, 221 milhões de reais serão pagos a contribuintes de prioridade legal, por exemplo, idosos acima de 80 anos, que somam 5.201 pessoas, contribuintes entre 60 e 79 anos, contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. Então, atenção à consulta aí dos lotes de restituição, para você ficar ligado aqui na Rede Relâmpago. Você tem todas as notícias que são chave hoje no Brasil e no mundo. Mas vamos falar um pouquinho de política. Aliás, tem muita coisa de política para a gente poder resolver por aqui. Bom, a política, gente, as pesquisas estão dando o que falar, porque as pesquisas demonstram que o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, tem subido muito a sua margem em relação à diferença para o candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, do PL. Segundo o G1, apesar das declarações de aliados do presidente Jair Bolsonaro colocando em dúvida os resultados das pesquisas eleitorais, o mais recente levantamento do Datafolha aumentou o clima de desânimo na campanha do candidato à reeleição. Isso porque a pesquisa mostrou que a rejeição de Bolsonaro se consolidou em 52% dos eleitores. Além disso, o levantamento mostrou que o atual presidente se manteve com 33% das intenções de voto, enquanto Lula passou de 45% para 47%, chegando a 50% dos votos válidos, o que elevou a chance do petista vencer já no primeiro turno. Reservadamente, aliados já culpam Bolsonaro por erros recentes, que devem ter levado justamente a essa estabilidade. Toda a estratégia da campanha era diminuir a rejeição de Bolsonaro, mas não ocorreu e ele não se tornou mais competitivo. Episódios recentes consolidaram a rejeição do presidente, como ataques a jornalistas mulheres e a candidatas, o uso eleitoral do funeral da Rainha Elizabeth II e a apropriação política das comemorações do bicentenário da independência, quando fez um discurso se declarando imbrochável. Integrantes da campanha avaliam que o episódio que mais prejudicou Bolsonaro foi o fato de ter levantado novas suspeitas sobre o sistema eleitoral brasileiro quando estava em Londres. Interlocutores próximos a Jair Bolsonaro avaliam que ele deu um tiro no pé ao levar uma nova suspeição contra a eleição. O presidente costuma atacar as urnas e repetir acusações já desmentidas por órgãos oficiais. Em declaração em Londres, em tom golpista, gerou efeito colateral para a campanha de Bolsonaro, pois estimulou intensa mobilização em torno do voto útil para Lula, sob o argumento de que isso é necessário para a defesa da democracia. Até então, coordenadores políticos da campanha de Bolsonaro aconselhavam o presidente a não retomar declarações levantando a suspeição da urna eletrônica e do sistema eleitoral brasileiro. Isso porque essa estratégia afasta o candidato Jair Bolsonaro ao eleitor moderado, que teme um retrocesso institucional no Brasil. Então, aí, aliados do Bolsonaro, pessoal aí que cuida da campanha do Bolsonaro, não estão achando legal o que aconteceu nesses últimos dias.
Bom, a notícia do Política ao Minuto diz que Lula vai de 48% a 50% nos votos válidos e pode vencer no primeiro turno, segundo o Datafolha. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva registra 50% dos votos válidos em momento em que a campanha intensifica o apelo por voto útil na tentativa de derrotar o presidente Jair Bolsonaro no primeiro turno. Com o índice, o petista pode vencer no próximo dia 2, sem a necessidade de uma segunda etapa da eleição. Considerando a margem de erro de 2 pontos, o petista teria hoje entre 48% a 52%. Para vencer já na primeira etapa da eleição, como deseja o ex-presidente, um candidato precisa obter mais da metade do total de votos válidos, que desconta nulos e brancos e é o critério oficial para definir o pleito. Novo quadro capturado pelo Instituto há 10 dias da votação é parecido com o do levantamento anterior, realizado na quinta-feira passada, onde Lula alcançava 48% dos votos válidos e Bolsonaro tinha 35%. Patamar mantido agora. Realizado de terça a quinta-feira, o levantamento tem margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou menos. O Instituto ouviu 6.754 eleitores em 343 municípios. A pesquisa foi contratada pela Folha de São Paulo e pela TV Globo e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR 04180/2022. O índice de confiança é de 95%. No cenário geral, Lula possui 47% das intenções de voto e Bolsonaro 33%. Ciro Gomes está na terceira posição, estagnado com 7%. Empatado tecnicamente com Simone Tebet, do MDB, que tem 5%. Uma parcela de 4% corresponde quem votará nulo ou branco. 2% dos entrevistados não sabem responder como vão se posicionar. Mesmos percentuais, aliás, da pesquisa da semana passada. A perspectiva da vitória no primeiro turno de Lula passou a ser evocada com mais intensidade por líderes da campanha de Lula e da militância petista nos últimos dias. Tem sido vista como um impulso na reta final da disputa. Os esforços no momento são em busca do voto útil, com a tentativa de convencer eleitores de Ciro e Tebet a trocarem seus candidatos pelo atual favorito. Opositores de Lula reagiram à investida e criticaram as movimentações que, para eles, inibem o voto em candidaturas alternativas. Artistas que apoiaram o pedetista e outros pleitos vêm sendo buscados por assessores de Lula para declarar em voto ao ex-presidente, com o argumento de que elegê-lo é preservar a democracia. O cantor Caetano Veloso foi um dos que mais aderiram à campanha do mote do vira-voto. Esse é o Primeira Página, notícias ao vivo para você. Agradeço a presença de todos que estão aqui curtindo o nosso programa. Sigam a Rede Relâmpago e acompanhem lá pelo YouTube também. Todas as lives estão no YouTube da Rede Relâmpago. É só procurar por lá, Rede Relâmpago, e você tem todas lá. Programas de cultura, de educação sexual, de advocacia, de direito, saúde, enfim, tem tanta coisa legal por lá. Esporte também. Nós temos uma gana de profissionais que nos ajudam a fazer os programas. Muito obrigado a todos eles. Aqui eu quero mandar um beijo, um abraço bem respeitoso e bem cordial. A pesquisa Datafolha, divulgada ontem, também, gente, encomendada pela Globo e pelo jornal Folha de São Paulo, aponta que 69% dos entrevistados acreditam que há corrupção no governo do presidente Jair Bolsonaro. 23% dizem que não há corrupção, enquanto 8% não souberam responder. Em comparação à pesquisa anterior, realizada em julho, houve oscilação no percentual dos que consideram que há corrupção. Somavam 73% na ocasião. Já os que acreditam que não há corrupção, em julho, eram 19%. Os que não souberam responder se mantiveram com o mesmo percentual. Notícias de política, informação para todo lado para você que está curtindo Primeira Página. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva aproveitou a repercussão de entrevista que concedeu ao programa do Ratinho ontem e compartilhou nessa sexta um vídeo com cortes na conversa em que diz gostar de uma cachaçinha e ser um cara refinado. A publicação ressalta o tom informal da sabatina que participou no SBT e compara a entrevista com uma mesa de bar. Durante a entrevista de 30 minutos, o ex-presidente fez piadas, brincou com o apresentador Ratinho e chamou o presidente Jair Bolsonaro de chucrão. Na ocasião, o entrevistador perguntou a Lula se a garrafa que o petista costuma carregar nos comícios estaria cheia de água ou cachaça. Ele respondeu: "Aquilo é água." "Tem certeza?" questionou Ratinho.
Lula então argumentou que faz tratamento com fonoaudiólogo para a voz não falhar ao longo da campanha. Mas eu gosto de uma cachaçinha. Nós já tomamos juntos na sua casa, onde eu comi a melhor rabada, brincou. O vídeo compartilhado por Lula também destaca alguns pontos da entrevista. Em um deles, Ratinho pergunta ao ex-presidente como ele vai aumentar o salário mínimo, ao que Lula responde apenas, aumentando. Lula também voltou a falar que a população vai voltar a comer picanha se ele for eleito. Você pensa que eu não vi você falando em picanha? Questionou sobre a entrevista realizada por Ratinho com o presidente Jair Bolsonaro. Nós vamos comer picanha. Aquela pasta com gordurazinha passada na farinha, tomar uma cervejinha gelada. É tudo que o povo quer, afirmou o ex-presidente. Em outro momento descontraído, o petista disse que quando era presidente, o Ratinho levou a dupla Bruno e Marrone para comer na Granja do Torto, uma das residências oficiais da presidência. Essas são as notícias, maiores notícias do Brasil e do mundo. Nós estamos falando bem de política porque nós estamos à beira do pleito eleitoral, nós estamos à beira dos votos para presidente da República, para governador, para senador, deputados federal e estadual. Olha aí, o presidente Jair Bolsonaro voltou a mandar recado para o Supremo Tribunal Federal nessa quinta-feira durante um comício em Manaus, hein, gente? O chefe do Executivo disse que se for reeleito vai fazer valer o que está escrito na Constituição. E por isso, tudo vai ser diferente. Quando faz ameaças veladas à corte, como nos atos de 7 de setembro, Bolsonaro costuma dizer que os magistrados atuam fora das 4 linhas da Constituição. Abre aspas. Tenho certeza que com a nossa reeleição tudo vai ser diferente. Nós vamos fazer valer o que está escrito na nossa Constituição brasileira. Nós temos tudo para sermos uma grande nação, fecha aspas, declarou o presidente a apoiadores. O próximo dia 2 é um divisor entre a ordem e progresso e a desordem o vale tudo para o lado de lá. Nós sabemos o que queremos, vocês sabem o que tem que fazer e devem se empenhar para eleger pessoas que tenham compromisso com verdade e futuro do seu país, disse Bolsonaro. Em um trio elétrico na esplanada dos ministérios durante a celebração do bicentenário da independência do Brasil, em 7 de setembro, Bolsonaro afirmou que levaria de volta para as 4 linhas todos que estivessem fora, caso fosse reeleito. Hoje o presidente repetiu a afirmação de que a população agora sabe o que é o STF. O candidato à reeleição também usou o discurso em Manaus para atacar seu principal adversário na corrida eleitoral, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e reforçar a pauta de costumes. Abre aspas. Lá atrás, aquele bandido de 9 dedos fez campanha para Hugo Chávez, na Venezuela, e depois fez campanha também para Nicolás Maduro, disse o presidente em referência a Lula. Bolsonaro voltou a associar o petista à ditadura da Nicarágua, que, segundo ele, persegue padres. Para o lado de lá, eles não respeitam a religião de ninguém. Tanto é verdade que lá na Nicarágua estão prendendo padres, expulsando freiras. O cara Lula diz que nós não temos que meter o nariz nessas questões. Bolsonaro também disse que é contra o aborto, a legalização das drogas e ideologia de gênero, temas que animam a sua militância. Abre aspas. Estamos aqui, muita gente até esbanjando alegria, mas o momento é de uma extrema responsabilidade. Nós sabemos que está em jogo o próximo dia 2 de outubro, declarou ao citar a pauta de costumes. O presidente ainda afirmou que tem certeza de que vai vencer a eleição no primeiro turno, embora as pesquisas de intenção de voto não apontem essa possibilidade. O então ministro da Educação, Milton Ribeiro, deu aval para que contratos de obras federais de escolas fossem negociados em troca de propina de 5 milhões de reais para os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura. A afirmação foi feita ao Estadão pelo empresário do setor de construção civil, Alisson Souto da Trindade, candidato a deputado estadual pelo PP no Pará. Segundo Trindade, o acordo previa que o dinheiro em espécie seria escondido numa roda de uma caminhonete para ser levado a Belém, do Pará, até Goiânia, em Goiás, onde está a sede da Igreja dos Pastores. A denúncia traz novos elementos para o inquérito que tramita sobre o sigilo do Supremo Tribunal Federal, por indícios de interferência de Jair Bolsonaro na investigação contra o ex-ministro. A ação foi aberta após o Estadão revelar em março a existência de um gabinete paralelo no MEC, controlado por Gilmar e Arilton para facilitar o acesso à pasta. O caso resultou na prisão de Ribeiro e nos 2 pastores. Quarto ministro de Educação do governo Bolsonaro, Ribeiro também é pastor e teve o nome bancado pela primeira-dama Michele, que é evangélica. Ela tentou segurá-lo no cargo, mas ele caiu dias após o escândalo para evitar desgastes a Bolsonaro no ano eleitoral.
Na época, os prefeitos chegaram a relatar que 2 pastores cobravam propina em dinheiro e até em ouro para liberar verbas e acesso a Ribeiro, além de exigirem a compra de Bíblias com a foto do ministro. PGR defende arquivar pedido para investigar se Bolsonaro interferiu na Petrobras. A Procuradoria-Geral da República defendeu nesta quinta-feira o arquivamento de um pedido para investigar se o presidente Jair Bolsonaro interferiu indevidamente na Petrobras. O pedido de investigação foi formalizado depois que vieram a público mensagens do ex-presidente da estatal, o Roberto Castelo Branco, em um grupo privado de economistas no WhatsApp. Ele afirma que teria mensagens e áudios que poderiam incriminar o presidente em seu antigo celular corporativo. As conversas foram reveladas pelo portal Metrópolis. Depois de ouvir o economista, a vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, disse que não há o mínimo elemento a sustentar a existência de ilícito penal do presidente. É conhecida a todos a postura do presidente no sentido de defender a redução dos preços dos combustíveis, o que efetivamente ocorreu, afirma a PGR, que não vê crime na conduta de Bolsonaro. Desde o início do governo, em 2019, a Petrobras teve 4 presidentes. Em depoimento, Castelo Branco disse que escreveu a mensagem em uma discussão acalorada e a palavra incriminar não deveria ser considerada no sentido literal. Eu apenas recebi mensagens que, se eu cumprisse, violaria a governança corporativa da Petrobras, afirmou ao ser ouvido em videoconferência. A PGR também ouviu Rubem Novaes, ex-presidente do Banco do Brasil, que teria sido interlocutor das mensagens. Ele negou que tenha tido algum crime específico imputado a Bolsonaro. O pedido para investigar o presidente partiu do senador Rodolfo Rodrigues, da Rede do Amapá. A PGR disse que ele tenta usar politicamente o sistema de justiça. A manifestação foi enviada ao gabinete do ministro Luiz Roberto Barroso, relator do caso, para a decisão. Esse é o Primeira Página Jornalismo Verdade para você aqui na Rede Relâmpago, contando tudo para você, todos os assuntos pertinentes ao momento. Vamos às mais lidas na última hora, aliás, no último dia, depois da última hora. Vamos lá, grávida é achada morta com o ventre aberto. Polícia investiga ritual, isso em São Paulo, olha isso. Grávida achada morta com o ventre aberto. Gente, olha, cada uma que a gente lê. Tem muita notícia de política aqui também. As mais lidas são o seguinte: Fernando Henrique Cardoso pede voto em defesa das instituições em recado velado contra Bolsonaro. Bolsonaro diz que com reeleição tudo vai ser diferente. Em novo recado ao STF. Para a pesquisa Datafolha, Lula vai de 48% a 50% dos votos válidos e pode vencer no primeiro turno. Golpe do falso download. Rouba senhas na internet. Tome cuidado. Turbulência entre Tom Brady e Gisele Bündchen vira piada no time dele, diz um site, olha, site de fofocas, né, como diz lá. Tom Brady e Gisele Bündchen são piada sobre a turbulência que o casal vive aí no time onde atua o Tom Brady. Quem não sabe, o Tom Brady ele é jogador de futebol americano, se eu não me engano. Fernando Henrique Cardoso vai se posicionar em nota contra a reeleição de Bolsonaro e Lula diz que Ciro está surtando e faz apelo contra a abstenção no voto. Tá aí todo mundo querendo aí os tais dos votos, dizem que é votos úteis, né? Votos úteis para que a eleição possa ser decidida logo em primeiro turno. Vamos ver o que vai acontecer. A gente só acredita lá, olhando lá realmente no dia 2 de outubro. Para você que vai votar, atenção, vote no candidato que você goste, enfim, e ou então vá para o lado do voto útil, ou então votem em quem está no governo que está colocando aí que vai melhorar as coisas. Enfim, o voto é livre, gente, é livre, e você não precisa declarar o seu voto não, hein? Não precisa declarar seu voto. Voto é livre, então fique à vontade aí para escolher o melhor candidato, o melhor futuro para o seu país. Lembre-se que são 4 anos aí para aguentar, hein? O dólar americano está a R$ 5,23. Dólar americano a R$ 5,23. O clima no Rio de Janeiro, olha, gente, até nesse momento 22 graus. 22 graus.
E nessa sexta-feira o índice vai de 23 a 17 graus. Então vai ficar aí nesse tempinho nublado aqui, pelo que eu estou vendo aqui pela janela, vai ficar nesse tempinho nublado aqui no Rio de Janeiro. Para amanhã, a máxima diminui 1 grau, vai para 22 graus, não tem possibilidade de chuva. No domingo aumenta para 1 grau, aí 23 graus, também sem possibilidade de chuva. E na segunda-feira fica para 26 graus. Eu acredito que vem aquele mormaço quente, né? 26 graus, não é aquele sol que vem, mas não vem, a mínima de 21. Terça, quarta, quinta e sexta da próxima semana, chuva. Tá dando chuva para esses dias, viu, gente? 25 graus de máxima na terça, 23 graus de máxima na quarta, 23 graus de máxima na quinta e 24 na sexta. Então, deve oscilar entre 23 e 25 graus de máxima e com chuva. Pior chuva é na quarta-feira, viu, gente? Na quarta-feira aqui, ó, possibilidade de chuva de 80%. 80%. Aqui agora, deixa eu ver aqui, para hoje, 10% só de chuva, amanhã não chove, domingo 10%, segunda 20%, na terça chove sim, viu? 70%. Na quarta, 80% chuva com trovoadas e tal, aquele negócio todo. Então, na quarta vai ser uma chuvarada danada. Despedida de umas férias aqui que eu estou tirando, de 10 dias, né? Volto ao trabalho na quinta-feira da próxima semana. E aí, né, pelo menos não está aquela chuvarada toda. Olha, uma notícia bacana para hoje, aliás, a notícia do dia, né, é a seleção brasileira, gente. Olha aí, que foi convocada pelo técnico Tite para disputar 2 amistosos, né? Contra Gana e o próximo contra a Tunísia. Então o que acontece? Vão ser 2 amistosos, um nessa sexta, o outro na terça-feira. Hoje tem jogo, 3h30 da tarde, horário de Brasília. A Rede Globo vai transmitir a partida e a seleção vai estrear a sua nova camisa, novo uniforme, novo manto da seleção já para a Copa do Mundo de 2022. Vai jogar com a tradicional amarelinha e os africanos vão de branco, os africanos de Gana. Então tá ali foto do Neymar com a nova amarelinha e tal, tudo mais, é um amarelo bem claro. E ali teve ensaio fotográfico e tudo mais, né? Parabéns, a camisa realmente é muito bonita a camisa da seleção brasileira. Que legal. Olha, hoje também, né, o Neymar, né, que é o principal jogador da seleção brasileira, ele pode chegar a uma marca que é histórica. Deixa eu ler um pouquinho sobre a matéria que você vai saber sobre isso. Seguinte, Neymar está muito próximo da marca do Pelé em contagem da FIFA. Pelé tem 77 gols, fez 77 gols com a camisa da seleção brasileira e Neymar 74. Então, tudo leva a crer que o Neymar supere o Pelé na contagem. Bom, o critério recentemente estabelecido pela FIFA de contar jogos apenas entre seleções sumiu com 18 gols do rei Pelé com a camisa mais famosa do mundo. O caso trata-se praticamente de uma questão de honra da CBF para valorizar marcas antigas e tradicionais de futebol brasileiro. O Pelé, então, na verdade, teria 95 gols. 95 gols e não 77. Nas contas da CBF. Pelé 95, Neymar 74, Ronaldo 67, Zico 66, Romário 56. Para a FIFA estão Pelé 77, Neymar 74, Ronaldo 62, Romário 55, Zico 48. Então, quer dizer, o Zico 66 para a FIFA tem 48, o Neymar 74, empatou. Mas para a CBF o Pelé tem mais, tem 95 gols. Então, né, enfim, a CBF não deve comemorar muito. A FIFA pode até colocar lá, mas o Neymar, a CBF, na verdade, não deve comemorar muita coisa em relação aos gols do Neymar. Os amistosos contra Gana e Tunísia, na sexta e na terça, existe a expectativa de mais gols do craque do PSG, o Neymar. Vive grande fase com 11 gols e 11 partidas no seu clube nessa temporada e ainda 9 assistências. Mas a CBF não vai fazer menção especial nesse caso. Isso porque o rei já mandou mensagens carinhosas a Neymar, vai seguir como o melhor artilheiro da seleção nos critérios da entidade, pelo menos por enquanto. Segundo o historiador da CBF Livros de História da Centenária da Seleção Brasileira, o jornalista Antônio Carlos Napoleão funciona como um guardião dessas marcas. Então ele trabalha para digitalizar essas memórias e a ideia é disponibilizar no site da CBF, quando ficar pronto, um banco de dados gigantesco que inclui resgate de escalações, jogos e gols de todos os tempos da seleção.
Olha aí, que bacana. Gente, olha, o Pelé tem uma estatística da FIFA que diz que o Pelé tem 77 e o Neymar 74. Ele está bem próximo, né? 3 gols de diferença. E tem a estatística da CBF que coloca o Pelé com 95 gols e o Neymar com 74. Então, ainda ficaria muita coisa ainda para superar aí o Neymar. A 13 partidas sem perder, o Brasil busca a 5ª vitória consecutiva. O técnico Tite tem a oportunidade de realizar os últimos testes antes do Mundial desse ano e pretende inovar. Durante os treinos em Le Havre, lá na França, a comissão técnica treinou com o quarteto ofensivo: Lucas Paquetá e Neymar, Rafinha, Vini Júnior e Richarlison. O Tite confirmou o time sem um lateral direito de origem. O Éder Militão, do Real Madrid, deve assumir a posição e jogar como terceiro defensor quando o time atacar e defender como lateral. A única baixa do amistoso será o volante Bruno Guimarães, que reclamou de dores depois do treino de terça-feira. Após exames realizados, foi constatado um edema muscular na coxa esquerda. Gana vai fazer, aliás, um teste muito bom para a Copa do Mundo. A seleção africana está no grupo H com Portugal, Uruguai e Coreia do Sul. Bem difícil o grupo, né? E pode ser adversário da seleção brasileira nas oitavas. As seleções já se enfrentaram em 4 oportunidades, uma vez na fase de grupos da Copa do Mundo de 2006 e em 3 amistosos. Em todas, o Brasil venceu. Provável escalação do Brasil para o jogo contra a Gana, daqui a pouquinho, às 15h30, é no gol Alisson. Aí nós temos Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Telles. Casemiro, Lucas Paquetá e Neymar. Rafinha, Vini Júnior e Richarlison. Sorte para a seleção brasileira, sorte para os meninos do Brasil. Esse é o Primeira Página, informações rapidinhas para você ficar bem informado em relação a todos os assuntos do Brasil e no mundo. Todas as lives da Rede Relâmpago ficam armazenadas no YouTube da Rede Relâmpago, convido a todos a assistir. Eu sou Vitor Corso, hoje é 23 de nove de 2022 e esse foi mais um Primeira Página. Um abraço e até a próxima.